todo programa de diálogo, de entrevista, de conversa, começa apresentando, com o apresentador apresentando o convidado. Mas como apresentar essa convidada de hoje? Ela é de teatro, mas não é atriz, não é diretora, não é cenógrafa, não é iluminadora, não é dramaturga, não é encenógrafa, sonoplasta, mas ela é de teatro. Então eu não sei apresentá-la e, para transgredir as regras, vou pedir que ela própria se apresente. Quem é você? Bom, como eu não sou de teatro nos termos que o Ricardo falou, eu acho que o melhor modo de falar da gente é falando dos outros. Então eu vou falar do Ricardo Guilherme. Eu sou uma fã do Ricardo Guilherme. Aprendi a ver teatro vendo o Ricardo Guilherme fazer. Apareceu a Margarida há um pouco mais de 20 anos no Teatro Universitário, com Valéria Albuquerque em cena. Eu quero transgredir o programa, ela transgride também a minha transgressão. Meu nome é Isabel. Essa é Isabel Gurgel, e é diretora do Teatro Zé de Alencar. E eu quis dizer isso, que para uma pessoa ser de teatro, não é necessariamente que ela está em cena. Existe todo um mundo dos bastidores. E eu queria fazer essa transgressão, trazer essa mulher que está sempre nos bastidores, proporcionando para que outros façam, fazendo com que outros façam, para que ela estivesse na cena. Então a cena é sua, eu queria que você falasse de você, se apresentasse. Você é atriz. Bom, além de fã do Ricardo Guilherme, claro que eu sou fã de outras pessoas também. Bom, acho que as melhores apresentações são essas. A pessoa olha e diz, oi, tudo bem? Meu nome é Isabel. Aí você diz, meu nome é Ricardo. E aí, quando você menos espera, você está conversando sobre livros, sobre comida, sobre a curvatura da terra, sobre nada, sobre o tempo, e dizendo aquelas coisas. Será que vai chover? Isabel Gurgel, ela é jornalista, ela tem mestrado em sociologia, discutindo exatamente esse tema do público, da recepção do teatro Zé de Alencar. E ela é criadora do projeto Porão. Ela é das transgressões, inventando espaços para o teatro acontecer. E hoje, vejam vocês, essa intelectual, essa mulher de teatro, diretora de um teatro importantíssimo do Brasil, como o Zé de Alencar, trouxe material para a gente conversar. E entre o material, ela traz assim, uma panela. Vamos começar com a panela? Vamos. Que é absolutamente inusitado. Essa mestra trazendo uma panela. O que é? Você gosta de cozinhar? Você se apresentaria melhor se tivesse comida aqui para a gente ir comendo e conversando? A gente pode comer com os olhos também, né? Bom, na verdade, quando você me chamou para vir nesse programa, eu fiquei numa situação super delicada, porque eu realmente sou uma pessoa de bastidor, né? E depois que você aprende a estar nos bastidores, para inverter o lugar, é uma relação delicada. É mais ou menos como se você pedisse para um ator não ficar mais em cena, que ele mudasse de lugar. E o lugar em que eu fico mais confortável é como público mesmo. É o lugar que eu acho mais interessante no mundo, o lugar que eu acho mais rico no mundo, é ser plateia, é ser público. E quando eu peguei nessa panela, na verdade, eu olhei para como tinha uma indicação, traga objetos para o programa. É um objeto que eu tenho em casa. Uma panela de pressão. Uma panela de pressão feita de uma latinha de refrigerante. Eu comprei numa rua de uma cidade brasileira, né? E as cidades brasileiras estão cheias de ambulantes vendendo milhares de coisas, algumas delas feitas no Brasil, a maioria já feita no Oriente. E, na verdade, acho que quando eu pensei nessa panela, eu pensei nos saberes que estão na rua e que talvez a gente não saiba como lidar com eles, né? Eu fiz associação com a comida, né? Você fez com fazer a panela. Tem uma pessoa que é uma pessoa... Com esse saber extraordinário, tem uma pessoa que popular. É super importante na minha vida, que é a Dodora Guimarães, que é uma pessoa que trabalha com arte contemporânea, com arte popular e tal, e a Dodora tem um olho muito especial para o mundo todo, né? E eu acho que eu aprendi um pouco a olhar para as coisas, os saberes não oficiais, não reconhecidos, os que não estão nos museus, que não estão nos grandes teatros. E talvez por isso essa panela esteja aqui. E tem uma coisa também que eu gosto muito de pensar
Essa história de comida, de cozinha, eu acho que em panela, em que muito se mexe, eu acho que não estraga a comida, não. Pode ser uma coisa que a gente nunca viu antes. Eu adoro essa coisa de mundo misturado, de panela mexida por muita gente. Né? Panela, para mim, nunca lembra panelinha. Uhum, sim, 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 sim. Eu acho que esse olhar que você teve em relação à panela, acho que é emblemático do olhar que você tem, inclusive, em relação à direção do próprio teatro. Você sempre olha, em todos os lugares onde você esteve, você dirigiu também um projeto, o Desmontagem lá da Fundação, da FUNSET, né, Fundação de Cultura da Prefeitura, e você tem sempre esse olhar, digamos, inusitado, o olhar para aquilo que está não revelado, né? Um olhar de desvelar as coisas, né? Esses saberes, por exemplo, trazer à tona aquilo que está submerso, não é? Porque, por exemplo, no caso dessa panela, parece óbvio, né, que você encontre uma panela dessa feita por um ambulante que está no meio da rua, mas você pensar que era lixo, né, e o cara transformou em outra coisa, deu um outro sentido, deu um outro rumo. Talvez seja uma tarefa que nos cabe hoje pegar as sobras, o que temos no mundo e tentar fazer algo que ainda não existe. Inclusive na programação dos espaços culturais, você acha, Isabel? Principalmente, né, é uma coisa assim que eu penso muito, não só em relação ao Teatro Zé de Alencar, porque as pessoas acham que eu falo muito do teatro, porque eu estou na direção do teatro, mas eu estou na direção do Teatro José de Alencar há pouco mais de um ano. Eu sou público do Teatro José de Alencar há mais de 20 anos. Né? Eu vou estar na direção por algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo é esse, mas eu vou ser público a vida inteira. Ainda que eu saia do Ceará, né, mas que eu volte a morar aqui velhinha, eu vou continuar sendo público do Teatro de Alencar. Então, é uma relação muito maior do que com o circuito de cargos oficiais, o circuito de direção e tal. E quando você diz assim, esse olhar para o que não está revelado, eu acho que é um princípio claríssimo para vocês que são atores, né? Que eu digo assim, os bons atores, eles vão lá no inferno pela gente e voltam para contar o que eles experimentaram, né? Eles jogam o corpo no meio do incêndio, jogam o corpo no vendaval, jogam o corpo no maremoto e vêm contar para a gente o que eles experimentaram. Como eu não tenho essa potência de atriz, eu não trabalho com isso, eu fico pensando em possibilidades. Por exemplo, o Teatro José de Alencar tem 97 anos, em 2010 vai fazer 100 anos, já foi usado de vários modos, mas eu acho que ele está sempre nos colocando questões novas. Né? Outro dia uma repórter me perguntou como é que eu acho que vai ser o teatro daqui a 50 anos, né? O Teatro José de Alencar. Eu disse, olha, eu vou dar a resposta que o Darcy Ribeiro dá no Povo Brasileiro quando perguntam para ele no documentário, não no livro. No documentário O Povo Brasileiro tem uma hora que perguntam para ele sobre o Brasil. Aí ele diz, eu não tenho a menor ideia de como será o mundo daqui a 50 anos, mas será completamente diferente do que é hoje. E cabe a nós inventar esse mundo. Esse diferente. Porque tudo que está aí é invenção. E o Zé de Alencar está fazendo isso, quer dizer, o Porão, o Espaços Outros. O Espaços Invisíveis, que foi feito na gestão da Elisa Guinto, era um projeto super bonito. Lindo, né, que ocupava determinados espaços do teatro que o público normalmente não vê. Né, que só algumas pessoas que trabalham na casa ou os artistas que vão se apresentar ocupam. O Porão era da gestão da Elisa, não era? O Porão foi feito na gestão do Fernando Piancol. Do Fernando Piancol. Mas continuou na Elisa? Não, ele acabou já na gestão do Fernando Piancol. Mas também o teatro tem essa preocupação também de trazer, por exemplo, não é o teatro, você, de trazer o cara que fez essa panela para dentro do teatro? Fazer a ligação da rua, da praça com o teatro? É uma questão que me toca muito. Eu penso assim, é impossível você pensar o Teatro José de Alencar, você experimentar o teatro sem pensar na Praça José de Alencar. Né? A gente diz assim, o Teatro José de Alencar é público e governamental. Ele é mantido pelo governo do Estado através da Secretaria da Cultura. Mas a praça não, a praça é outra coisa, a praça é a responsabilidade da Prefeitura. Eu não compreendo assim. Eu acho que tanto o teatro quanto a praça, eles são muito maiores na vida da gente, na vida de qualquer gestão, na vida de qualquer governo, na vida de qualquer secretário. E acho que nós chegamos a um ponto da relação que diz muito de como a gente vive Fortaleza, de como a gente vive o espaço público. O panorama que você vê hoje, por exemplo, ao chegar no sábado à tarde na Praça José de Alencar, eu acho que é extremamente revelador de como nós vivemos uns com os outros nos dias de hoje. Né? Uma situação caótica em que você nega o espaço do outro o tempo inteiro. Você me pergunta, vocês têm preocupação de trabalhar com o pessoal da praça?
Temos, mas não é só uma questão de a praça entra no teatro e o teatro vai à praça. Eu acho que nós temos 2 espaços públicos que precisam ser usados na potência que cada um tem. Hoje eu tenho um dado que eu considero super triste: o Palhaço Coloral não se apresenta mais na Praça José de Alencar, porque ela deixou de ser pública. Ela é um espaço privatizado, né, pelos feirantes. Eu estou me referindo aos feirantes de sábado, porque é o exemplo mais gritante. O que torna impossível um artista de rua como o Coloral se apresentar. Dado o barulho, dado o caos, sim, claro. né, o geral que existe na praça, também, falta né? de espaço. Que virou uma feira. Então, eu acho que tanto o Teatro José de Alencar quanto a praça podem nos oferecer uma experiência de vida pública. Mas vida pública é isso, é uns com os outros, dialogando, dividindo o espaço, Inclusive partilhando, exatamente. Não é que estejamos contra os... Não é só as pessoas que estão na praça usarem os banheiros do teatro, né, que é fundamental. A cidade não tem banheiro público. As lojas do centro não oferecem banheiros para as pessoas. Né? Nós não temos, então, o Teatro José de Alencar, que é um espaço governamental e público, ele tem que funcionar bem para a gente ter essa experiência. É como se fosse ali, fosse um hospital público, ou um posto de saúde, ou uma escola pública, que você sabe que lhe pertence, que você pode usar, que você pode entrar, né? Que você pode interferir na vida daquela casa. Agora, como está a relação com a praça é extremamente delicado. Mas eu acho que os objetos que você trouxe hoje, Isabel, revelam essa sua preocupação, que está na tese, mas não é só tese, na dissertação. É vida mesmo. Você veja alguns objetos de inspiração de cultura popular. Por exemplo, isso aqui. O que é isso aqui que ela trouxe? Olha que coisa linda. E por quê? Vamos discutir isso aqui. Isso aqui é, pelo traço, deve ser Nogueira. Nogueira? É. Que coisa linda, hein? Nogueira. Olha. Por quê, hein? Queria mergulhar no seu inconsciente. Por que você pensou nisso? Num parque, né? Uma feira. Várias imagens. Com várias imagens. Balão, gente soltando balão. Criança soltando... como é que chama? Peão. Pergunte ao seu Jung aí dentro por que você trouxe isso. Olha, o meu inconsciente é tão explícito, Ricardo. Eu acho que a gente estava falando aqui na Praça José de Alencar, nas nossas praças, nos saberes da rua. E tem uma coisa que eu acho super bacana no trabalho do Nogueira. O Nogueira trabalha uma imagem de cidade que é cheia de festa, cheia de brincadeira na rua, cheia de pessoas trocando, vivendo na rua. Né? O Nogueira é de um tempo em que a rua não é uma ameaça, em que o outro não é uma ameaça. E eu sempre achava, eu conheço o trabalho do Nogueira já há um tempinho, que ele pintava essa cidade e ele tinha um imaginário de cidade do interior. Né? E um dia, conversando com o Nogueira, ele me disse que não, que na verdade a cidade para ele sempre foi Fortaleza. Ele nasceu aqui, né? Ele é um garoto de Fortaleza. Que ele veio de um tempo em que a cidade era isso, então, a experiência dele de cidade de rua, é de muito areia, distinta, de rua, de areia, de das brincar com quermesses, barro, das das brincadeiras, quermesses. mas sobretudo disso, de não ter medo do outro. O outro não é uma ameaça. Eu posso estar na rua, eu posso ir para a rua. A rua me pertence não como um espaço privado ou espaço que eu vou privatizar, mas como um espaço social. Que é um espaço do inesperado. E que é o espaço do inesperado, que pode acontecer qualquer coisa. E eu fiquei muito fascinada em ano passado, em 2006, na verdade, a gente montou um curso sobre cidade a partir da pintura do Nogueira. Né? E foi um encontro super feliz, porque o Nogueira fazia revelações bacanérrimas sobre a cidade. E eu acho que é possível. Eu não quero voltar à Fortaleza das Areias. Não é isso. Eu não trabalho nessa frequência da nostalgia ou uma relação melancólica com o que está acontecendo ou com um passado maravilhoso perdido. Não é isso, mas eu acho que a gente pode ter uma outra relação com a cidade. Mesmo considerando essa urbanidade e os seus perigos, mesmo né? considerando isso, e a gente sabe que tem experiências no mundo extremamente simples que têm dado certo. E os espaços públicos têm a obrigação de pensar assim, exatamente. Né? Agora é uma obrigação nossa, de moradores. Eu vivo aqui em Fortaleza, eu moro aqui, então eu tenho que arrumar essa cidade para eu viver, porque eu vou viver aqui. Né? Tem coisa, por exemplo, tem uma coisa... E o meu filho vai viver aqui, tem uma coisa super simples. Fazer alguma coisa. Por exemplo, essa história da tarifa social, né, no transporte urbano. No último domingo do mês, a gente tinha um ônibus mais barato. Agora já são todos os domingos. Uma diferença enorme na vida das pessoas. Enorme. Você vê, por exemplo, no caso do centro da cidade,
o centro, um monte de gente andando. Isso é trabalhar na perspectiva de segurança pública, isso é trabalhar na perspectiva de saúde pública, porque você tem uma área que fica mais desacelerada no final de semana, como era o caso do centro, as pessoas circulando, as crianças saindo com os pais, com as mães. As pessoas sempre falam que eu preciso revitalizar o centro. O centro é vivíssimo. Já está vivo, não precisa revitalizar nada. É vivíssimo, ele é tão vivo que ele virou um fantasma na vida das pessoas que não frequentam o centro. Mas nós que frequentamos, que conhecemos, o centro é vivíssimo. Ele precisa de um ordenamento público, como todos os outros espaços de Fortaleza precisam. Não é só o centro. Mas tem esse discurso, né? Vamos revitalizar o centro. Olha, o centro não pode. Já está vivo. Cabe mais vida no centro, né? Ele implode. Inclusive de noite. Só que vivíssimo. não é aquela vida que a pessoa pensa que quer, mas tem uma vida. Tem. Não é? Tem os bares, tem várias tem frequências, boates, vários tem os circuitos. frequentadores, tem circuitos. Agora, você pode diversificar isso. Isso. Não é? Não fazer com que só um determinado grupo detenha. Se você circular no domingo, no centro da cidade, a partir das 10 horas da manhã, no entorno do Centro Cultural do Banco do Nordeste, na Praça Murilo Borges, que é uma praça bonita. Linda, com aqueles cavalos. Que tem aquela fonte que já migrou na cidade, que já esteve em vários fonte espaços. Dos você tem uma outra experiência de Fortaleza. Uma outra experiência de vida aí de Fortaleza. Mas você está falando tanto de Fortaleza, e eu estou vendo aqui que ela trouxe, eu que gosto de trabalhar com a contradição, com a dialética, olha aqui, ela me trouxe, e pelo que eu li aqui, eu não reconheci, mas pelo que eu li aqui, isto aqui não é Fortaleza, isto aqui, inclusive, é uma cidade com a qual a gente teve uma certa rivalidade, isto aqui é Recife. Olha o Capibaribe. E eu queria que você fizesse a relação, então, entre o seu discurso fortalezense e Recife. E por que desse cartão postal? Na verdade, quando eu peguei o cartão, eu pensei só no cartão postal. Agora que você está fazendo a provocação, eu tô fazendo é que eu estou indo para outra coisa. Tá. Mas, assim, o Capibaribe, ele passa muito perto do Teatro Santa Isabel, no Recife, que é um teatro monumento, como o Teatro José de Alencar, que está numa área pública, super exposto, mas uma área cuidada, ajardinada. Né? Então, vou pegar por esse gancho aí da relação com a rua, da relação com a cidade. E acho que o Recife, com quem você disse que a gente rivalizou durante um certo tempo, tem uma experiência de cidade com todas as contradições, sem negar todas as contradições que uma cidade abriga, né, que uma cidade abraça. A experiência do carnaval multicultural do Recife é uma coisa espantosa, porque eles alargaram os limites da cidade, né? Antes você tinha um carnaval concentrado na região central do Recife e hoje você tem um carnaval que se espalha na cidade toda. Quer dizer, é uma compreensão de que uma cidade são várias cidades, são vários modos de vivê-la, de ocupá-la. E viver publicamente numa cidade é não achar que o meu modo de frequentar o centro é mais legítimo do que o seu de não frequentar. Se eu não frequentar o centro, é porque o centro precisa de revitalizar. Precisa ser revitalizado. Ou se eu frequento, ele não tem defeito. Não é isso. Ou se eu estou lá, porque ele não tem defeito. Estar no mundo é se eu estou lá, a cidade está. Não é isso. Não é isso também. Estar no mundo é uma posição muito mais complexa quando você toma uma posição. Ser contra ou a favor, não é isso. Essa alteridade, né? de Você não precisa pensar como eu penso para pensar de acordo comigo, nem o fato de você pensar diferente quer pensar contra mim. Mas quando eu pensei no cartão postal, é que eu acho... O cartão como objeto mesmo, independentemente do que mostra. É que eu acho lindo nos dias de hoje uma pessoa comprar um cartão, escrever para um amigo ou um amor distante, não importa, ou perto, ir até um posto de uma agência dos Correios e depositar este objeto e enviar para a pessoa. E hoje isso passou a ter um sentido outro, né? Pois é, completamente isso. Por causa do mundo da virtualidade, né? Do e-mail. Hoje passou a ter uma outra aura, né? Enviar uma outra relação com a carta, né? com... Pegar, no táctil, essa relação. E aqui tem Belzinha... E aí, para não a sua vai, vida, não, seja sempre aí é demais, Não, mas né? é só um pouquinho, não vai de se expor, não vou dizer o nome, não. Belzinha é você. Para a sua vida, seja sempre de uma coisa bonita e colorida. Pronto, não disse quem era, nem o que é, nem tem nada pessoal, final, nem digo o nome da pessoa. Nem digo o nome da pessoa. Porque eu não vou dizer dos isso. amores ou dos amigos. E tem também uma história com as plantas, né? Nós temos plantas lindas em Fortaleza. Ela pensa que eu sou louco, que eu vou Acácias expô-la e dessa forma. Flamboyants, né? O Girão tem até um capítulo aqui sobre... Você trouxe o Girão? Olha capítulo sobre as árvores de Fortaleza, né? Que vão desaparecer num determinado momento. E os caras estão cortando ainda, né? Mas a gente tem uma campanha... Nós não vamos colocar na rua. A gente diz que eu digo de brincadeira, os amigos. É uma campanha Eu Odeio Árvore, porque eu acho que aqui no Ceará a gente tem uma coisa meio
braba com essa relação com plantas. E é um absurdo, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará derrubou... Já houve quem sugerisse que o jardim construir. do Teatro de Alencar fosse transformado em um A estacionamento. Assembleia Legislativa derrubou parte do seu jardim para a expansão do prédio. Quer dizer, são instituições públicas, né? E esse livro, você é danadíssimo. Porque além de trazer esse livro, ainda traz este exemplar. Eu trouxe esse só para o telespectador compreender que esse Ricardo, generosíssimo em cena, é pura cobiça e inveja nos bastidores. Eu disse, eu vou levar a minha primeira edição, ele vai ficar babando. 1959. Autografado, naturalmente, não era para mim, era para uma outra pessoa, mas assinada pelo Raimundo comprado num sebo, Ganhei, né? foi um presente. No sebo, para, não sei o quê, meu prezado, não sei o quê. Primeira edição da Universidade Federal do Ceará, novíssima na época, né? A UFC. Setembro de 1959, a universidade é de 54, né? Novíssima UFC. O livro é Geografia Estética de Fortaleza, do Girão Barroso, sobre Fortaleza, disciplina urbanística, um livro fantástico. Eu acho que eu tenho uma versão, não é essa aqui, realmente você me matou, porque realmente... Engraçado, o colecionador tem isso, né? É uma relação... Aliás, eu tenho 3.000... edições do Geografia Estética de Fortaleza, mas eu não tenho essa. Mas você não tem essa, O Caetano tem uma música linda chamada Livros, né? Uhum. A nossa relação com os livros é uma coisa táctil, e eu até diria até olfativa. A primeira coisa que eu faço com os jornais ou com os velho, livros então, ler. é perfeito. E livro velho, olha, esse cheiro aqui, não, pode comprar livro na livraria, não tem esse cheiro, não. Né? Agora estou fazendo inveja a quem não pode cheirar o livro. Mas você cheira aí um livro, você vai ver como é um prazer táctil e... E pode ir, Ricardo, na Biblioteca Pública Estadual, ali ao lado do Dragão do Mar, que tem um setor de obras raras, né? E que é um acesso para pesquisador, mas tem vários setores na biblioteca que você pode se deparar com preciosidades como Geografia Estética de Fortaleza em edições mais antigas, e outros livros sobre a cidade e usar a biblioteca gratuitamente. O que esse livro, o que ele te acrescenta, assim? A visão nova, assim, qual a importância desse livro na sua base de pensamento sobre a cidade? Eu não tenho, assim, um pensamento sobre a cidade, não. Eu sou uma pessoa sim, curiosa, senhora. uma andarilha, eu sou um Mário Gomes que não faz poesia, que anda pela cidade, mas não sabe fazer poesia. Mas, assim, o que me impressiona no livro é que todas as pessoas que vão estudar Fortaleza ou vão se perguntar sobre a cidade, ou que vão tentar experimentar a Fortaleza de um outro modo, depois de 59 elas passam pelo Geografia Estética de Fortaleza. Né? Não interessa... É isso que eu acho bacana, não interessa se é pura ficção, se é verdade, se tem base no... Nenhuma dessas referências tem importância, né? Mas ele está na vida das pessoas que se interessam pela cidade, né? Como os escritos do Liberal de Castro estão, né? A partir dele... Você tem que voltar ao Liberal de Castro e ver como ele olha para a cidade, como ele escreve sobre isso, como ele pensa sobre isso. É maravilhoso. Clássico, aí né? você tem um estado pensa, tão novo como o Ceará, uma cidade tão nova como Fortaleza, a gente tão pobrezinho, né? Que a gente sabe, desde criança a gente já cresce sabendo que é muito pobre, que é um dos estados mais pobres. E você tem pérolas, né? Peças maravilhosas. Eu adoro ler, né? Por exemplo, o professor Liberal de Castro tem um livro que você me prestou, eu nunca lhe devolvi. Devolva meu livro? Pois é. E aí, assim, essa história do Girão... Aquele livro lindo, né? Sobre... Geografia de ferro, arquitetura de ferro. Arquitetura de ferro, lindo. E aí é maravilhoso você ter um livro desse, saber que tem bibliotecas no Ceará, em Fortaleza, no interior, que tem esse exemplar, que a gente pode se deparar com uma tentativa, um desejo de cidade. E tem aquela coisa que eu digo muito aos meus alunos, não tenho dinheiro para comprar livro. Minha gente, não precisa necessariamente ter dinheiro para comprar livro, não. Vai para a biblioteca. Olha, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará, ela é um luxo. Você tem salas com vista para o mar. Imagina você pegar esse livro, Geografia Estética de Fortaleza, sentar numa sala com vista para o mar e viajar pela Fortaleza que ele desejava. Essa cidade não é que ela existia, mas ele desejava que ela fosse desse modo, né? É uma invenção da cidade, né? Deixa eu fazer aqui uma relação. Olha aqui, ela falou do Mário Gomes. E aí aqui abri assim... o voo do azul, como se diz, né? Assim, por acaso. E há uma figura, olha aqui, que é um desenho, não sei de quem é, não está escrito aqui de quem é o desenho, de uma personagem das ruas de Fortaleza, chamada o Chaga dos Carneiros, que era uma espécie de andarilho, assim, mistura de mendigo, poeta e abusado, que andava sempre acompanhado de um carneiro.
E aí tu fazendo a relação, porque a cidade é cheia também dessas pessoas, né? Fazendo a relação desse mundo, dessas personas que vêm do livro do Raimundo Girão, com as personas de hoje, e uma delas ela citou aqui, que é o nosso Mário Gomes. E você me dizia que trouxe um objeto que parecia, que lembrava o Mário. O que que é? O que que é? Não é a panela, não é a caixinha de música? O Mário Gomes é um poeta, um andarilho, né? Atravessa as várias cidades que existem. Por isso que eu fiz a relação com o Chagas. Acho que ele tem uma experiência de cidade super rica, né? E a maioria das pessoas, talvez, que passa por ele, sobretudo na Praça do Ferreira, no centro, nos grandes espaços públicos onde ele circula muito, olha e deve achar que é só um mendigo a mais na cidade, né? E o Mário Gomes é um poeta. Sim. E ele me deu esse relógio de presente, né? E eu acho super bacana que ele tenha um homem que não tem hora para nada, né? Ele surge em qualquer lugar, a qualquer momento, se preocupar de dar um relógio para... E o relógio funciona? Funciona. Funciona. Sim. O relógio que o Mário Gomes é um poeta e continua. Eu vou inclusive, aproveitar que o Mário Gomes, é pena que eu não saiba decorar. Você sabe que você Mas disse no festival de monólogos, você recitou Mário Gomes na presença dele. Esse segmento. Eu entreguei aquele prêmio. E você disse os poemas dele. Mas eu não sabia, não sei E ele estava lá. Ele estava lá, é tão lindo, Mário. São pessoas assim, a gente tem que aprender com a Isabel e com outros, claro, a redescobrir não só a paisagem, mas a paisagem humana também, né? E o Mário é isso. Que riqueza de cidade ele deve ter dentro dele, porque ele circula em todo lugar. Em todos os horários. Ele é onipresente. E em todos os horários, né? Eu vou terminar então esse bloco, esse segmento do programa, tentando dizer Mário Gomes. Eu não vou dizer todo não, porque eu não sei todo. Eu não sei nem um trecho, mas eu vou dizer a ideia. Ele diz assim, eu passei a tarde, né? Eu passei a manhã comendo lagartas e passei a tarde defecando borboletas. A gente volta já já com o nosso diálogo. No diálogo de hoje, nós estamos conversando com a Isabel Gurgel, jornalista, diretora do Teatro de Alencar, que nos trouxe também, além de outros objetos, uma caixinha de música. Eu estou aqui conversando com ela, passei uma meia hora conversando com ela e vou passar o resto escutando música. Que coisa linda. Circos. Música não é para pensar, não, né? Acho que filosofar sobre música é só Nietzsche, né? Me toca profundamente. Mas aqui eu estou vendo que tem circos. Por que você trouxe, Isabel? O que está no seu inconsciente? Está a palavra circos ou essa caixinha de música, esse palhaço? O mundo misturado, né? Como diz o Riobaldo no Grande Sertão Veredas. O mundo é misturado. Eu acho que um monte de referências, mas assim, ela me toca pela delicadeza, sobretudo, né? A gente fala demais, a gente tenta ocupar muito, preencher muito esse vazio, fazendo um monte de coisa. Blá, blá, blá. Aí você tem uma música, né? Aí você percebe, assim, o que é a delicadeza mesmo. Talvez o mundo precise mais de silêncio do que de alguém falando, né? Precise mais de tempo para fruir as coisas do que dessa pressa, do que essa aceleração. Sabe que música é essa? Mas eu não sei que música é música alguma, então não tem muita importância eu não saber. Porque eu tô reconhecendo essa música, sabes, né? Mas não sei o nome. Engraçado como o silêncio e como a música faz uma suspensão do tempo, né? A gente estava conversando aqui com as ideias, de repente entra essa música, você falou sobre a necessidade do silêncio, do espaço não racional, do sentimento que a música, né, nos enleva. Parece que nós fomos arrebatados. Se a gente parar de falar, ó.